Lição 1. Guloseimas doces e saudáveis. Ai, Ana, acabei de fazer alguns parfaits de iogurte. Esse é um lanche perfeito para quem gosta de doce. Isso parece delicioso. O que você colocou neles? Coloquei camadas de iogurte, granola e frutas frescas. Não é apenas saboroso, mas também repleto de cálcio e vitaminas. Você gosta de iogurte? Eu amo isso. É um ingrediente tão versátil. Você prefere puro ou aromatizado? Costumo optar por iogurte natural para poder controlar a doçura. E você? Gosto de iogurtes aromatizados, principalmente de frutas. Eles são tão refrescantes. Você já tentou fazer seu próprio iogurte? Ainda não, mas ouvi que é um processo divertido. Você já fez isso antes? Sim, é surpreendentemente fácil. Apenas leite e um pouco de iogurte como entrada. Qual é a sua maneira favorita de saborear iogurte? Adoro adicionar mel e noz para dar sabor extra. Qual é a sua cobertura preferida? Gosto de adicionar uma pitada de canela e bananas fatiadas. É uma ótima combinação. Você acha que o iogurte é um lanche saudável? Definitivamente. É rico em proteínas e probióticos, que são bons para a digestão. Que outros lanches saudáveis você gosta? Eu gosto de hummus com vegetais. É crocante e satisfatório. Você já tentou fazer seu próprio hummus? Sim, fiz com grão de bico e tahine. Estava uma delícia. Você tem um sabor favorito de hummus? Adoro hummus de pimentão vermelho assado. Tem um belo chute. Qual lanche você gostaria de tentar fazer? Eu gostaria de tentar fazer bolas de energia. Eles parecem fáceis e perfeitos para um impulso rápido. Você já fez isso antes? Eu tenho. Eles são ótimos para lanches em movimento. Quais ingredientes você usaria no seu? Eu usaria aveia, manteiga de amendoim e gotas de chocolate. Isso parece gostoso. O que você gosta de incluir? Costumo adicionar nozes e frutas secas. Eles adicionam ótima textura e sabor. Você costuma preparar lanches em casa? Sim, procuro preparar lanches saudáveis em vez de comprar processados. E você? Mesmo aqui, é mais gratificante fazer algo do zero. Qual é o seu próximo projeto de lanche? Estou pensando em experimentar tigelas de smoothie. Eles parecem tão vibrantes e deliciosos. Lição 2. Um resgate desafiador. Ai, Ana, você ouviu falar do recente resgate na praia? Os últimos quilômetros foram extremamente difíceis para a equipe de resgate. Eu fiz. Parecia intenso. A família de Marilyn ficou muito aliviada quando finalmente a encontraram. O que aconteceu exatamente? Marilyn foi arrastada por fortes correntes enquanto nadava. Os salva-vidas sentiram a pressão para agir rapidamente. Você já esteve em uma situação assim? Felizmente, não. Mas ouvi dizer que correntes fortes podem ser muito perigosas. O que você acha que as pessoas deveriam fazer nessas situações? Acho que é crucial manter a calma e sinalizar por ajuda. Além disso, é importante conhecer seus limites de natação. Você nada com frequência?
Sim, adoro nadar. Sempre faço questão de verificar as condições antes de entrar. Você já fez aulas de natação? Eu fiz quando era mais jovem. Isso me ajudou a me sentir mais confiante na água. E você? Eu também tive aulas. Eles me ensinaram sobre segurança na água, o que é essencial. Você acha que as aulas são benéficas mesmo para nadadores experientes? Absolutamente. Até mesmo nadadores experientes podem melhorar suas habilidades. Além disso, você aprende sobre técnicas de segurança. Qual é o seu local favorito para nadar? Eu amo o lago local. É tranquilo e ótimo para relaxar. E você? Gosto de praia, mas sempre nado onde há salva-vidas, só para garantir. Você prefere nadar em lagos ou no oceano? Eu prefiro o oceano. As ondas são emocionantes. Mas sempre respeito a sinalização e os salva-vidas. Você já surfou? Eu tentei surfar uma vez. Foi desafiador, mas muito divertido. Você gosta de experimentar novos esportes aquáticos? Sim, adoro paddle. É um ótimo treino e muito relaxante. Qual é o próximo esporte aquático que você gostaria de experimentar? Eu adoraria tentar andar de caiaque. Parece uma ótima maneira de explorar a natureza. Você andou de caiaque? Sim, é incrível. Remar em águas calmas é muito tranquilo. Você gosta de estar na natureza? Definitivamente. Estar perto da água sempre me traz alegria. É refrescante e calmante. O que você mais ama em suas experiências ao ar livre? Lição 3: Investimentos inteligentes. Olá, Ana. Estou pensando em fazer alguns investimentos. Qual você acha que é um bom valor de investimento inicial? Essa é uma ótima ideia. Realmente depende da sua situação financeira, mas começar com algumas centenas de dólares pode ser eficaz. Que tipo de investimentos você está considerando? Estou pesquisando fundos de índice. Eles parecem oferecer um bom equilíbrio entre risco e retorno. Você tem experiência com eles? Sim, os fundos de índice são uma escolha inteligente. Eles rastreiam o índice de mercado e normalmente cobram taxas mais baixas. Você definiu um cronograma para seus investimentos? Estou pensando em uma abordagem de longo prazo, cerca de 5 a 10 anos. É mais uma questão de crescimento para mim. O que você recomenda para um cronograma? O longo prazo é definitivamente o caminho a percorrer. O mercado pode flutuar, mas geralmente tende a subir com o tempo. Você também poderia fornecer um detalhamento de sua estratégia de investimento. Claro, pretendo alocar 60% para fundos de índice, 30% para títulos de estabilidade e 10% para ações individuais. Como isso soa? Isso parece equilibrado. A diversificação é fundamental para reduzir o risco. Em quais ações individuais você está interessado? Estou olhando para algumas empresas de tecnologia. Eles têm muito potencial de crescimento. Você acompanha algum setor específico? Estou interessado em energia renovável. É um campo em crescimento com grandes perspectivas para o futuro. Você já pensou em investir nesse setor? Ainda não, mas adoraria saber mais sobre isso.
Quais empresas ou fundos você recomenda? Sugiro pesquisar empresas que tenham foco em energia solar ou eólica. Existem também ETFs especializados em energia limpa. Você está planejando fazer alguma pesquisa? Sim, vou ler sobre as tendências e análise do mercado. É importante estar informado. Você tem alguma dica para se manter atualizado sobre investimentos? Acompanhar notícias financeiras, podcasts e fóruns online pode ser muito útil. Além disso, considere ingressar em grupos de investimento para discussões. Qual é o seu método preferido de aprendizagem? Gosto de assistir vídeos educativos. Eles tornam tópicos complexos mais fáceis de entender. Você tem um recurso favorito para aprender sobre investimentos? Gosto de ler livros de investidores experientes. Eles oferecem insights e estratégias valiosas. Qual é o seu objetivo com seus investimentos? Meu objetivo é construir um futuro financeiro sólido e possivelmente me aposentar mais cedo. E você? Lição 4. Perspectivas históricas. Ei, Ana, você sabia que depois do ataque a Pearl Harbor, muitos americanos queriam vingança? Sim, é um momento significativo na história. As emoções foram intensas e o governo do ZEUA gastou cerca de 6 mil milhões de dólares no esforço de guerra. Como você acha que isso influenciou o sentimento público? Definitivamente alimentou um senso de urgência e patriotismo. As pessoas se reuniram para apoiar as tropas. Você acha que esse tipo de unidade é comum em tempos de crise? Eu acredito que sim. As crises muitas vezes aproximam as pessoas, mas também podem levar à divisão. Quais você acha que são alguns dos efeitos de longo prazo de tais eventos? Um dos efeitos é o impacto duradouro nas relações externas. Os EUA tornaram-se mais envolvidos nos assuntos globais após a Segunda Guerra Mundial. Como você acha que isso moldou a política internacional moderna? Criou uma forte presença militar em todo o mundo e levou a alianças como a NATO. É fascinante como a história molda nossos eventos atuais. Qual era a sua matéria favorita na escola? Adorei a história. É intrigante aprender como os eventos passados influenciam nossas vidas hoje. E você? Eu gostava de estudos sociais porque incluíam história, geografia e cultura. Compreender diferentes perspectivas é muito importante. Você acha que estudar história pode nos ajudar a evitar erros do passado? Absolutamente. Aprender sobre conflitos passados pode fornecer lições valiosas para as gerações futuras. Que figura histórica inspira você? Admiro Eleanor Roosevelt pela sua defesa dos direitos humanos. Ela foi uma líder forte durante um período tumultuado. Quem te inspira? Acho Martin Luther King Jr. inspirador. Seu compromisso com a igualdade e a justiça foi notável. Como você acha que o legado dele nos afeta hoje? A sua mensagem de não-violência e de direitos civis continua a ressoar. É um lembrete de que a mudança é possível através de meios pacíficos. Que problemas atuais você acha que são semelhantes aos enfrentados no passado? Vejo paralelos na luta contínua pela justiça social. Muitas pessoas ainda defendem a igualdade e os direitos. Você acha que a mídia social desempenha um papel no ativismo hoje? Definitivamente. Permite rápida comunicação e mobilização, ajudando a conscientizar sobre questões importantes.
Que tendências você notou no ativismo ultimamente? Tenho notado um aumento no ativismo juvenil. Os jovens são apaixonados e determinados a fazer a diferença. É inspirador. Lição 5. Aventuras de compras. Olá, Ana. Fui às compras ontem. E você? Na verdade, preciso comprar algumas roupas novas também. O que você acabou conseguindo? Encontrei algumas camisas e alguns jeans confortáveis. Foi uma viagem de sucesso. Você tem um estilo específico que procura? Estou pensando em comprar alguns looks casuais para o verão. Tecidos leves são obrigatórios. E você? Estou tentando adicionar mais cores ao meu guarda-roupa. A maioria das minhas roupas são neutras. Você prefere cores vivas ou tons terrosos? Adoro cores brilhantes. Eles sempre melhoram o meu humor. Você tem uma cor favorita que gosta de usar? Costumo usar muito azul. É calmante e combina com tudo. Você gosta de fazer compras em lojas ou online? Prefiro fazer compras em lojas. Gosto de experimentar as coisas para ver como ficam. E você? Gosto de ambos, mas fazer compras online é conveniente quando estou ocupado. Você já comprou algo online que não serviu? Sim, aconteceu comigo. É decepcionante, mas os retornos geralmente são fáceis. Qual é a sua estratégia para encontrar bons negócios? Eu sempre verifico as vendas e uso códigos de desconto. É incrível o quanto você pode economizar. Você tem alguma loja favorita? Adoro brechós. Você pode encontrar peças exclusivas com ótimos preços. Você já comprou em um? Eu tenho. É como uma caça ao tesouro. Você nunca sabe o que pode encontrar. Qual é a sua melhor descoberta em brechó? Certa vez, encontrei uma jaqueta vintage que ainda uso. É tão estiloso. Qual é a sua peça de roupa favorita? Eu tenho um moletom aconchegante que uso o tempo todo. É perfeito para relaxar ou fazer tarefas. Você tem uma roupa ideal? Minha roupa preferida é um vestido de verão e sandálias. É confortável e perfeito para dias quentes. O que você acha das tendências da moda? Acho que tendências podem ser divertidas, mas é importante usar o que faz você sentir bem. Como você decide o que seguir? Procuro tendências que combinem com meu estilo pessoal. É tudo uma questão de equilíbrio. Você está planejando atualizar seu guarda-roupa em breve? Sim, espero encontrar peças mais versáteis que possa misturar e combinar. Lição 6. Técnicas de gerenciamento de estresse. Olá, Ana. Tenho lutado contra o estresse ultimamente. Às vezes parece opressor. Eu entendo, João. O estresse pode ser difícil de controlar. Como você costuma lidar com isso? Tento fazer exercícios, mas muitas vezes pulo quando estou ocupado. E você? Pratico mindfulness e meditação. Isso realmente me ajuda a ficar com os pés no chão. Você já experimentou meditação? Ouvi dizer que é benéfico, mas nunca pratiquei realmente. Como você começa? É simples. Basta encontrar um espaço tranquilo,
concentrar-se na respiração e deixar seus pensamentos fluírem sem julgamento. Você acha que tentaria? Eu poderia. Parece relaxante. Que outros métodos você usa para controlar o estresse? Eu também gosto de registrar no diário. Escrever meus pensamentos me ajuda a processar meus sentimentos. Você já pensou em fazer um diário? Não fiz, mas parece uma boa ideia. Você tem alguma dica para começar? Basta escrever livremente sem se preocupar com a gramática. É sobre se expressar. Que atividades ajudam você a relaxar? Eu gosto de ouvir música. Isso pode realmente mudar meu humor. Você tem um gênero favorito? Adoro música acústica e clássica para relaxar. É calmante. Como é a sua playlist preferida? Gosto de uma mistura de músicas animadas e calmantes. Isso me mantém energizado, mas relaxado. Você já experimentou yoga? Sim, acho ótimo para o corpo e para a mente. Ajuda a liberar a tensão. Você acha que estaria interessado em experimentar uma aula? Estou considerando isso. Ouvi dizer que também é bom para a flexibilidade. Qual nível de experiência você acha que é melhor para iniciantes? Uma aula para iniciantes é perfeita. Eles se concentram em posturas básicas e técnicas de respiração. Sobre quais outras atividades de alívio do estresse você está curioso? Estou interessado em aprender sobre aromaterapia. Ouvi dizer que os óleos essenciais podem ser calmantes. Você os usou? Sim, adoro usar óleo de lavanda. É muito relaxante. Que aromas você acha atraentes? Gosto de aromas cítricos. Eles são revigorantes e edificantes. Você acha que combinar diferentes técnicas pode ser eficaz? Absolutamente. Cada pessoa é diferente, por isso é ótimo descobrir o que funciona melhor para você. Qual é o seu plano para gerenciar o estresse no futuro? Definitivamente explorarei a meditação e talvez começarei a registrar no diário. É hora de priorizar meu bem-estar. Lição 7. Aventuras voadoras. Olá, Ana. Acabei de ler uma história emocionante sobre uma piloto chamada Tasha. Ela gritou de alegria quando nivelou o avião com sucesso. Isso parece emocionante. Deve ter sido um momento e tanto para ela. Como ela conseguiu manter a calma depois? Depois que ela nivelou o avião, ela voou suavemente a partir de então. É impressionante como os pilotos lidam com situações estressantes. Você já esteve em um voo turbulento? Sim, eu tenho. Pode ser estressante, mas confio nos pilotos. O que você acha que faz um bom piloto? Acredito que estar calmo sob pressão é essencial. Eles precisam tomar decisões rápidas. Que qualidades você admira em um piloto? Admiro seu foco e habilidades de comunicação. Instruções claras podem fazer uma grande diferença durante um voo. Você já teve aulas de voo? Não tenho, mas adoraria tentar. Parece desafiador, mas gratificante. Você consideraria aprender a voar? Definitivamente. Acho que seria uma experiência incrível. Que tipo de aeronave você gostaria de pilotar? Eu adoraria pilotar um pequeno avião particular.
Seria incrível ver as vistas de cima. E você? Eu quero pilotar um planador. Parece tranquilo e permite apreciar a paisagem. Você já voou para planar? Ainda não, mas parece divertido. Ouvi dizer que é muito sereno. Você acha que voar pode ser um bom analgésico? Absolutamente. Estar no céu e longe de tudo deve ser libertador. O que você mais gosta em voar? Eu adoro as vistas. Ver paisagens de cima é tirar o fôlego. Você tirou alguma foto enquanto voava? Sim, tirei algumas fotos lindas durante meu último voo. As nuvens pareciam algodão doce. Qual é a sua memória de voo favorita? Lembro-me do meu primeiro voo. A emoção foi inesquecível. Você tem uma experiência memorável no ar. Meu primeiro voo também foi especial. Fiquei impressionado com o quão pequeno tudo parecia visto de cima. Você gostaria de viajar para novos lugares de avião? Definitivamente. Explorar novos destinos é sempre emocionante. Qual é o destino de viagem dos seus sonhos? Sonho em voar para o Japão. A cultura e a paisagem são fascinantes. Para onde você gostaria de ir? Eu adoraria visitar a Nova Zelândia. As paisagens parecem deslumbrantes. Lição 8. Aventuras de jardinagem. Hein, Ana, minha mãe nos manda lá fora para colher alface e tomate sempre que fazemos uma refeição em família. Isso parece adorável. Os vegetais frescos fazem toda a diferença na culinária. Você gosta de jardinagem? Eu faço. É gratificante ver as plantas crescerem. E você? Você já experimentou jardinagem? Sim, tenho um pequeno jardim de ervas. É maravilhoso ter manjericão fresco e hortelã para cozinhar. O que você costuma cultivar? Cultivamos principalmente vegetais como pepino e pimentão. É divertido experimentar diferentes plantas. Qual é a sua erva favorita para usar? Adoro usar coentro. Adiciona um sabor fresco a muitos pratos. Você tem um vegetal favorito? Gosto muito de tomates, principalmente quando são cultivados em casa. Eles têm um gosto muito melhor. Como você gosta de usar suas ervas? Costumo adicioná-los em saladas ou usá-los em molhos. Ervas frescas elevam o sabor. Você tem uma receita especial que gosta? Gosto de fazer molho com tomate fresco e coentro. Faz sucesso nas reuniões familiares. Qual é o seu prato preferido com ervas? Adoro fazer pesto com manjericão. Fica uma delícia na massa ou como pasta. Você já fez seus próprios molhos? Sim, fiz molho marinara do zero usando nossos tomates. Foi um projeto divertido. Você gosta de cozinhar com os produtos da sua horta? Absolutamente. É ótimo usar ingredientes que eu mesmo cultivei. Que outros projetos de jardinagem você está considerando? Estou pensando em começar uma horta a seguir. Morangos e mirtilos parecem emocionantes. Você já cultivou frutas? Eu tenho. Uma vez plantei morangos e eles eram tão doces. Você acha que vai tentar cultivá-los?
Definitivamente. Eu adoro morangos. Que dicas você daria para um jardineiro iniciante? Comece com plantas fáceis de cultivar, como alface ou ervas. Eles perdoam e recompensam. Você já enfrentou algum desafio na jardinagem? Sim, às vezes as pragas podem ser um problema. Estou aprendendo a usar remédios naturais. E você? Já lidei com pulgões antes. Descobri que o óleo de nim funciona bem. Qual é a sua parte favorita da jardinagem? Adoro estar ao ar livre e me conectar com a natureza. É relaxante. O que você mais gosta em sua experiência de jardinagem? Lição 9. Fugas da natureza. Olá, Ana. Estava pensando em como é importante se manter hidratado enquanto aproveita a natureza. Absolutamente. Quando você está explorando ao ar livre, beber água é essencial. Onde você gosta de ir para tomar ar fresco? Adoro ir ao parque. É tranquilo e as árvores proporcionam uma sombra agradável. E você? Gosto de fazer caminhadas nas montanhas. As vistas são de tirar o fôlego e é ótimo estar rodeado pela natureza. Você já fez caminhadas? Sim, eu tenho. É uma experiência muito gratificante. O ar fresco realmente rejuvenesce a mente. Você tem uma trilha de caminhada favorita? Eu faço. Há uma trilha que leva até uma linda cachoeira. É impressionante, especialmente na primavera. Qual é a sua parte favorita das caminhadas? Adoro a sensação de aventura e de descobrir novos lugares. Além disso, o exercício é um bônus. Você tira fotos enquanto caminha? Sim, sempre levo minha câmera. Capturar a paisagem é importante para mim. O que você gosta de fotografar? Gosto de tirar fotos da vida selvagem. É incrível ver os animais em seu habitat natural. Você viu algum animal interessante durante uma caminhada? Certa vez vi uma família de veados. Eles eram tão graciosos. Qual foi o encontro mais memorável com a vida selvagem que você teve? Ik zag een zeearend boven een meer zweven. Het was majestueus. Denk je dat in de natuur zijn helpt om stress te verminderen? Definitivamente. Estar ao ar livre pode ser terapêutico. É uma ótima maneira de se desconectar da vida cotidiana. Como você costuma relaxar depois de uma semana agitada? Gosto de fazer longas caminhadas ou andar de bicicleta. Isso limpa minha mente. Qual é a sua maneira favorita de relaxar? Adoro praticar yoga ao ar livre. Combina movimento com a beleza da natureza. Você já experimentou yoga? Já fiz algumas aulas. É calmante, especialmente em um ambiente sereno. Você recomendaria algum local de yoga ao ar livre? Há um lindo campo perto do rio que é perfeito para isso. É tão pacífico. O que está na sua lista de atividades ao ar livre neste fim de semana? Estou planejando visitar um jardim botânico. Será bom respirar ar puro e apreciar as flores. Você tem algum plano? Lição 10. Novos encontros. Ai, Ana, tive um encontro interessante ontem. Conheci alguém novo em uma cafeteria. Oh, sério? Isso parece intrigante. O que aconteceu?
Aproximei-me dele e disse: Olá, prazer em conhecê-lo. Qual é o seu nome? Ele sorriu e respondeu: Olá, sou Mike. E você? Essa é uma ótima maneira de iniciar uma conversa. Vocês se deram bem? Sim, conversamos sobre nossas bebidas favoritas de café. Eu disse a ele que adoro um bom cappuccino. Como você toma seu café? Prefiro café gelado, principalmente no verão. Isso me mantém atualizado. Mike tinha alguma preferência única? Ele mencionou que gosta de experimentar diferentes misturas de todo o mundo. Foi fascinante. Você gosta de explorar diferentes tipos de café? Absolutamente. Adoro provar assados diferentes. É incrível como o sabor varia. Você já experimentou preparar seu próprio café? Eu tenho. Gosto de usar uma impressora francesa. Torna o café rico e saboroso. Qual é o seu método de preparo favorito? Adoro usar um pour-over. Isso me dá controle sobre o processo de fermentação. Você tem uma cafeteria. Sim, há um pequeno café que também serve excelentes pastéis. A atmosfera é aconchegante. O que você procura em uma cafeteria? Prefiro lugares com clima descontraído e assentos confortáveis. É bom passar um tempo lendo ou trabalhando. E você? Gosto de um lugar com baristas simpáticos e boa música. Isso torna a experiência agradável. Você conheceu alguma pessoa interessante em cafés? Certa vez, conheci uma escritora de viagens que compartilhou histórias incríveis sobre suas aventuras. Isso me inspirou a viajar mais. E você? Conheci um fotógrafo que me mostrou seu portfólio. Suas fotos ficaram deslumbrantes. É ótimo como os cafés podem unir as pessoas. Definitivamente. Eles são perfeitos para iniciar conversas. Você acha que encontrará Mike novamente? Espero que sim. Trocamos números. Seria bom conversar mais durante o café. Você já manteve contato com alguém que conheceu casualmente? Sim, conheci um colega artista numa exposição e ainda partilhamos ideias e colaboramos. É gratificante. Qual é a sua parte favorita de conhecer novas pessoas? Adoro aprender sobre suas experiências e perspectivas. Amplia minha visão de mundo. O que você mais gosta? Obrigado por assistir. Inscreva-se, curta e compartilhe nossos vídeos e canais.